Pessoal, o caso econômico da Argentina chega a ser emblemático, porque quando nós pensamos que a coisa atingiu o fundo do poço, na verdade nós descobrimos que nesse poço há um alçapão que vai ser aberto pelo governo do país para que o buraco fique ainda mais profundo. Veja aqui, por exemplo, os números, os dados referentes à inflação do país e a previsão de um ex-ministro da economia do país, que é o senhor Domingo Cavallo, ou Cavallo, ou Cavaggio, não sei, é de que a inflação no país chegue a 300% no ano que vem, 300% em 2024, que ficaria acima dos 3 dígitos, a gente já sabia há algum tempo, mas com esses dados aqui de alguém, essa informação, de alguém que entende de economia argentina, que já esteve lá dentro no comando da pasta da economia do país, realmente a coisa fica ainda mais assustadora. Então vamos dar uma olhada nessas notícias aqui, entender o que se passa a respeito da inflação na Argentina, conversar um pouco sobre o que é inflação e qual é a verdadeira causa da disparada inflacionária que tem castigado os argentinos há tanto tempo. Antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, E esse ministro aqui, então, Domingo Cavallo, ele foi ministro no país, na economia, entre 1991 e 1996, ou seja, ele pegou uma época bem barra pesada aqui, porque era o período hiperinflacionário na América Latina como um todo, aqui no Brasil, inclusive, também, 1991 até 94, a coisa realmente foi um castigo para nós brasileiros. E aí, de acordo com o que ele avaliou, a continuidade das políticas atuais, isso aqui é importante, ele está dando ênfase para esse ponto. Se as políticas econômicas atuais da Argentina forem mantidas, isso aí pode gerar para o país uma inflação numa média mensal de 12%. Olha que coisa terrível, 12% de inflação ao mês. Isso aqui já é muito para um país num ano. Na época da Dilma Rousseff a gente teve isso, logo na época da derrocada econômica, a gente teve mais ou menos 11,8% de inflação acumulada no ano. E olha só, isso pode ser o valor mensal da Argentina caso as coisas continuem nesse ritmo atual. Então ele avalia o seguinte, que a inflação de outubro ficou na faixa dos 10%, talvez eles não tenham ainda os dados oficiais, não sei dizer, mas ficou em torno dos 10% então no mês de outubro. Porém, ele afirma aqui que a inflação de novembro vai voltar a subir como ponto de partida de uma aceleração. Inclusive, ele afirma que isso vai dificultar a estreia do próximo governo, qualquer que seja o resultado das eleições no segundo turno, que são daqui a poucos dias, Então, eu falo isso aqui com frequência no canal. O Javier Milei não vai fazer milagres na economia argentina. Se ele vier a ser eleito, ele vai ter um trabalho enorme para corrigir a economia do país, e eu não sei dizer se o período de mandato dele vai ser suficiente para isso, porque o buraco realmente é muito fundo lá na Argentina em matéria econômica. Estamos falando de décadas de uma economia, de uma gestão econômica completamente fracassada, que praticamente condenaram o país à miséria e à destruição de sua capacidade econômica. Lembrando que a Argentina já foi um dos países com maior PIB per capita, ou seja, a população mais rica do mundo, uma das populações mais ricas do mundo, de fazer inveja a muitos países europeus desenvolvidos. Olha o que o socialismo, o que as políticas esquerdistas são capazes de fazer com um país. Então, Domingo Cavallo, ex-ministro da Economia da Argentina, afirma aí que essa aceleração da inflação na Argentina é inevitável por conta do déficit fiscal constantemente em aumento. Um grande recado para nós brasileiros, O governo Lula já deixou claro para todo mundo que não vai ter qualquer tipo de responsabilidade fiscal. A dívida brasileira vai subir, o FMI fez uma projeção assustadora, de uma dívida que vai chegar no final desta década atual na casa aí dos 90% do PIB, se aproximando dos 100% do PIB. Isso é uma tragédia para o país, especialmente para um país em desenvolvimento, uma economia em desenvolvimento, como é o nosso caso e o caso da Argentina, Isso aí, esse déficit que existe no país vizinho aí,
existe em decorrência, né, a gente bem sabe disso aí, do aumento de gastos por parte do governo, que é o que sempre esses governos populistas fazem, né, de matriz esquerdista, como é o kirchnerismo na Argentina, o peronismo lá no passado, que é quem começou toda essa tragédia argentina aí, mas eles aumentam de sobremaneira o gasto público do país de tal forma que a gestão fiscal fica simplesmente impossível de ser feita, né? Um crescimento da máquina estatal assustador, cargos públicos sendo criados à torta e à direito, né? Parece que o percentual de argentinos, da mão de obra disponível na Argentina que está empregada no serviço público é absurdo, é assustador, né? Então isso representa um problema muito sério do ponto de vista dos gastos públicos, pressiona o déficit público, o aumento da dívida, que por consequência leva o governo a imprimir mais dinheiro, que é o que causa inflação no final das contas, né? Basicamente isso aqui que ele está explicando. E para além disso aí, conforme ele pontua também, né, os passivos monetários, né, ou seja, o que o governo deve, o que ele tem que pagar, o que constitui a parte da despesa do orçamento do governo da Argentina, isso está aumentando não só por conta do aumento da dívida, que o governo tem que tomar mais dinheiro emprestado para bancar as suas contas, mas também por conta da alta taxa de juros em vigor no país, porque isso pressiona o chamado serviço da dívida, não é que os juros sobre o total montante ali dos juros do endividamento do país. Então, essa questão da alta taxa de juros na Argentina, que está na faixa de 130% também, isso faz com que a dívida se torne uma verdadeira bola de neve que vai crescendo de forma descontrolada, não é? E aí, as pesquisas estão mostrando uma reviravolta, digamos assim, né, no cenário, colocando Javier Milei à frente do Sérgio Massa. Claro que isso não significa absolutamente nada, porque no primeiro turno nós vimos esse cenário também. Sérgio Massa ficou muito à frente, mas a verdade é que depois de dados mais recentes aí, né, com dados mais recentes relacionados à repercussão, por exemplo, da falta de combustíveis lá na Argentina, parece que o cenário realmente virou, e eu havia mencionado isso em vídeos anteriores aqui do canal, que é bem provável, seria bem provável na época, que houvesse algum impacto disso nas pesquisas subsequentes. Inclusive, uma pesquisa aqui já coloca Javier Milei com 5 pontos à frente do Sérgio Massa, sendo que a empresa que fez essa pesquisa é da família do Sérgio Massa, inclusive, né? Ou seja, né, feita pelo cunhado dele aqui, Inteligência Analítica, colocou o Javier Milei com 52,5% dos votos. Uma margem de erro pequena, então isso aqui realmente é uma liderança do Milei nesse cenário, mas volto a dizer, assim como também mencionou o ex-ministro da Economia da Argentina, esse cenário não está nada favorável para quem quer que seja o vencedor das eleições. É claro que com o Sérgio Massa na presidência da República, que é a situação, ele é o atual ministro da Economia, nada vai mudar, muito pelo contrário, os problemas vão apenas se agravar, porque ele já está à frente da economia do país. Se hoje ele não consegue resolver a bagunça, colocar ordem na casa, ele não vai conseguir fazer isso depois de eleito também, nada vai mudar. Javier Milei é a única esperança da Argentina. Não digo que ele vai resolver tudo, que ele é um milagreiro, que a economia da Argentina vai virar um país aí de primeiro mundo. Nada disso, mas é a única esperança, porque os argentinos precisam escolher o diferente, fazer o diferente. Mas agora, o que vai levar realmente a Argentina para essa situação inflacionária que vai continuar aí subindo de forma indefinida realmente, se o cenário não mudar, não é a escalada de preços, nada disso que o pessoal da grande mídia fala, e esse economista aqui meio que deu a pista para nós respondermos a coisa de forma correta. A inflação é o aumento da base monetária. A culpa desse cenário, portanto, é do governo argentino, que é quem imprime dinheiro. Olhe só esse dado aqui do agregado econômico M1 da Argentina, conforme você pode ver aqui nesse gráfico. Veja aqui que ele começa em novembro de 2022 e olha como esse agregado econômico vai subindo, principalmente a partir de março, de forma contínua. Estamos aí com quase o dobro da base monetária que nós tínhamos lá atrás em março, né? Olha só como a coisa subiu de uma forma assustadora. E se nós considerarmos um período aí maior, 10 anos ou mesmo 25 anos, nós vamos ver que esse último governo argentino foi responsável, né? O valor está mais ou menos aqui assim,
quando ele começou nessa partezinha baixa aqui e foi subindo de maneira contínua ao longo dos anos até chegar no patamar atual. Veja quantas vezes que a base monetária do país se multiplicou nesse período. Então isso aqui certamente representa a resposta, o motivo pelo qual a Argentina enfrenta o problema inflacionário atual. Então, a solução, inclusive, do Javier Milei para essa história é justamente a questão da dolarização da economia. Tirar o dinheiro da mão do governo argentino e colocar isso aí na mão de terceiros de um outro país, para que essa impressão desenfreada de dinheiro pare. Tudo bem, o dólar também está tendo sua base monetária aumentada, mas não nesse ritmo frenético, descontrolado e irresponsável que acontece com o peso argentino, né? Então, não duvido nada que esse cenário aqui aconteça se Sérgio Massa for eleito presidente da Argentina. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.